pesquisar? Em 2016, nós concluímos uma pesquisa que abordou o ponto de vista dos professores sobre a formação que haviam recebido no que diz respeito às tecnologias na educação. Quais professores? Nós entrevistamos 76 professores de 23 escolas da rede pública dos 10 municípios goianos em que foram implantados os primeiros núcleos de tecnologia educacional, os NTEs. Com essa pesquisa, concluímos que investigar as trajetórias de apropriação de tecnologias pelos professores nos permitiriam compreender as razões que objetivam historicamente o seu trabalho, o trabalho pedagógico. Esta lógica objetiva e histórica, que orienta a maneira como o professor organiza o seu trabalho, é o que se configura como racionalidade. Esta racionalidade é um estado de consciência que intencionalmente pode resistir e se opor ao processo de alienação. Como num iceberg, o que vemos da realidade é apenas uma parte dela, o aparente, o imediato. Explicar a realidade pela aparência é ficar na superfície das coisas. É ignorar as suas múltiplas determinações, a sua totalidade. Como alcançar a racionalidade que explica a maneira como o professor organiza o seu trabalho com ou sem o uso de tecnologias? Indo além da observação de suas práticas. O que buscamos? Investigar as razões que conduzem o professor a tomar decisões. Compreender os sentidos que atribuem ao que fazem. Interpretar os significados que conferem à tecnologia e ao uso que fazem dela. Como atingir esses objetivos? Adotamos 2 procedimentos principais. Observamos o professor em seu contexto de trabalho, convivendo com ele e acompanhando a sua rotina na escola. 2 ou 3 pesquisadores acompanharam cada professor durante um semestre, uma vez por semana, em sala de aula, nas reuniões administrativas e pedagógicas, nos eventos comemorativos, enfim, em todas as suas atividades naquele dia. Indo além da observação da prática, isto é, da ponta do iceberg, realizamos ao mesmo tempo entrevista e reentrevista, como um método dialético para acessar o movimento do pensamento do professor e, desta forma, compreender a racionalidade objetiva e histórica. Mas eu usei muito, sim, livro de outras pessoas. Eu lembro disso que ficou marcado na minha cabeça, porque o meu sonho era ter um livro novo. Desde criança, eu já tinha algumas obrigações na família. O meu pai chegou na gente lá, nos filhos, reuniu os filhos e falou: eu preciso que vocês comecem a ajudar mais. Era um curso novo, tinha sido implantado naquele ano, o normal. E eu tinha uma professora que era fantástica, professora de didática. E o primeiro trabalho que ela deu pra gente era o primeiro ano do ensino médio, né? Ela falou assim: eu vou dar um trabalho para vocês que é um desafio. Como vocês são sala de magistério, eu quero saber se vocês têm aptidão para isso que vocês querem fazer. E na verdade para mim foi uma brincadeira, porque meu pai falou assim: você quer científico ou você quer normal? Eu falei: qual que não tem matemática demais? Aí ele falou assim: o normal. Eu falei: então eu vou fazer isso aí mesmo, mas eu não quero ser professora não. Aí eu fui fazer matemática na Federal. Foi assim alguém pode até questionar comigo: Naldir, você tinha um salário significativo na Andrade Gutierrez, você pede demissão para fazer matemática? Eu não consigo, eu não tenho uma explicação imediata por que alguém faz isso. Eu só sei que eu fiz isso, fui fazer matemática.
primeiro momento do computador foi na empresa Andrade Gutierrez, que eu trabalhava aqui em Goiânia no departamento de planejamento da obra. Eu fiz de informática, fiz do Linux, na época quando eu trouxe para a escola, eu fiz do Linux. Foi bom, porque eu achei complicadinho no início, aqueles termos, como salvar arquivo, então assim, mas assim, até me viro bem. Eu fui trabalhar naquele colégio, comecei lá comecinho de 2003, e estou até hoje lá com muito gosto. Aí surgiu uma oportunidade lá no colégio, aí em 2010 eu começo lá no colégio como dinamizador. E ela falou assim, não, a gente vai fazer uma coisa simples, vocês vão vestir de palhaças. Foi o primeiro contato que eu tive com o magistério em si. Não foram os professores de sala que me conquistaram, foi a festa. Foi o momento com os meninos ali que eu não precisava ser eu, né? Eu podia ser qualquer coisa que para eles estava fantástico. Hoje, se eu fosse ensinar os alunos alguma coisa com o uso de computador, eu chamaria eles para me ajudar a estudar junto. Acho que seria uma alternativa. Houve uma reflexão minha, acho que valeu muito mesmo, né? Vocês terem mandado aquele vídeo, acho que houve dentro da minha cabeça esse resgate, essa memória, buscar isso, acho que valeu a pena muito. E com o tempo a gente vai perdendo isso, a gente não trazer a memória, a gente vai esquecendo de onde a gente veio. Claro que a gente não começa tudo, sabendo tudo bem, a gente dominando tudo, não é assim. E é bom a gente perceber isso, que a gente teve um início. Mas aquilo que tem significado para mim, eu guardo. Posso estar onde for, eu vou guardar aquilo na minha memória, né? A ação de ensinar, ela é curiosa, ela tem uma energia muito forte nisso. Senti muita felicidade naquele dia, muito mesmo. Foi um dos dias assim que eu saí de alma lavada, saí assim grato, feliz de ver aquela movimentação, que foi uma movimentação buscando compreender conteúdo. A gente está vendo a nossa perspectiva e não nas perspectivas do aluno, do que ele ganhou na trajetória dele. Então é isso que eu percebo dessa relação de manter o concreto do aluno parte integrante fundamental da aula. Pensando que vai fazer um filme de como é que chama? Longa-metragem. Aquele dia houve um primeiro momento, hoje está fazendo um complemento e vai tirar um pouco, ou seja, tem parte daquilo lá que vai fazer parte do filme, tem parte desse aqui que vai fazer parte do filme. Eu estou me vendo nessa situação. O momento de aprendizado ele não vai acontecer, hoje eu te entrego o conteúdo, você vai para casa e amanhã você sabe ele tudo. Não, a gente fez aquela reflexão aquele dia, hoje faz outra e ampliando. Se passar daqui um mês a gente voltar aqui de novo, nós vamos provocar. E muitos assuntos que eu não comentei vai trazer à tona e eu estou me sentindo num momento assim de aprendizado e eu estou me sentindo tranquilo. E legal, achei bacana a ideia de vocês separar em dois momentos. Dependendo da situação, acho que se no futuro for possível, acho que até em três, acho que... Porque parece que a gente vai mudando os sentimentos, as reações. Então assim, você para de
como fala, rebuscar muito a coisa e vai no concreto, né? No mais. Eu começo a pensar se aquilo ali vai poder funcionar. E às vezes vem na minha cabeça alguns teóricos de formação, que eu estudei em graduação ou nas especializações. Não tive a preocupação inicial, mas depois a gente faz essa análise e identifica alguns teóricos ali envolvidos, né? Eu acho que as pessoas, assim, de forma geral, as pessoas pensam em alguma atividade e depois vai buscar teóricos, né, que já mencionou aquilo. Depois que vocês fizeram todo esse processo comigo, aquele dia da entrevista que foi a reentrevista, depois que eu saí de lá, eu comecei, né, peguei minha rotina de trabalho, vocês não estavam lá mais. Eu imagino que as pessoas que forem ler, né, desse grupo que a gente compõe, elas vão se ver nessa situação, vão se ver dessa mesma forma, né? Pode ter mudado algumas coisas, mas o contexto principal é aquele que é a nossa vivência. A sua história, né, vai fazer parte desse processo. Então, o nosso processo de reentrevista, conforme nós combinamos, vai ser uma discussão coletiva e a gente está registrando em vídeo todo o processo que a gente vai fazer. Porque o nosso objetivo é pensar junto com o professor. Remodelar. Que o remodelar é pensar em cima do que foi modelado. Já que a gente pensar a melhor representação, ou imagética, ou textual, que sintetize esse conceito que é escola, para a gente falar a função da escola. Então, e aqui a gente está colocando a formação humana como sendo como é que fala? A finalidade? A finalidade. O processo de apropriação de tecnologias requer compreendê-las como instrumentos que são social e historicamente construídos. Ou seja, como recursos marcados pelas contradições da sociedade que envolvem o tempo todo a construção e a reconstrução do pensamento e da consciência. A pesquisa Trajetórias impactou todos os pesquisadores do grupo de pesquisa CADJON, pois se propôs a discutir os processos de apropriação das tecnologias pelos professores. E isso fez com que nós fizéssemos uma imersão na discussão sobre trabalho pedagógico, trabalho docente, e colocasse em questão o nosso processo de estudo sobre a nossa profissão e nosso papel social. Enfim, as formas de apropriação de tecnologias pelos professores se fundamentam tanto nas condições materiais e objetivas, como nos sentidos que estes atribuem ao papel pedagógico das tecnologias. O que constitui uma praxis que, racional, objetiva e historicamente, contesta e rompe com o estabelecido. Arará.